gente! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Natália e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal! No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês das minhas últimas leituras, os últimos livros que eu li nos últimos tempos, desde o último Escapismos que eu gravei. E eu decidi por separar o Escapismos das séries e dos livros, porque eu acho que os vídeos estavam ficando muito longos e não sei se todos vocês gostam de vídeos muito grandes. Eu particularmente gosto, mas assim, né? E eu não tenho assistido tantas séries ultimamente, tenho lido mais do que assistido série, então decidi separar e esperar juntar mais série pra fazer um vídeo só pra isso. E no vídeo de hoje eu vim falar das últimas 9 ou 10 leituras que eu fiz, acho que são 10, e comentar um pouquinho com vocês sobre cada uma delas. Muitas delas já tem vídeo específico aqui no canal, então não vou me estender muito. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero lembrar vocês de me seguir nas redes sociais, caso vocês ainda não me sigam, não me acompanhem lá. Eu produzo conteúdo todos os dias para todas as minhas redes sociais. E se você quer ficar por dentro de tudo que eu produzo, se você gosta de conteúdo literário, é só me acompanhar por lá para ficar por dentro de todas as novidades, sorteio. Eu também falo muito de promoções de livros, dos temas dos próximos vídeos. Se inscreva aqui nesse canal caso você ainda não seja inscrito, manda esse canal para seus amigos, para sua família, para todo mundo que você sabe que gosta de falar de livro, pra gente poder crescer aqui na plataforma. Já deixa o like aqui embaixo para você me ajudar no engajamento e aqui na descrição tem o meu link de associado da Amazon, então caso você precise comprar qualquer coisa no site, se lembre de me ajudar, porque ao usar o meu link eu ganho uma comissão na sua compra e você não gasta nada a mais por isso. Sem mais delongas, vamos logo pro vídeo de hoje. É muito livro. E desde o último Escapismos que eu gravei aqui pro canal, o primeiro livro que eu li foi Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Inclusive, ele sofreu um acidente e está amassado aqui por causa da gravação de um TikTok, acredite ou não. E eu gostei muito, muito desse livro, apesar de já ter assistido a série antes e já saber o final, já saber o plot. Eu gostei muito, achei que foi um livro muito rápido, eu li ele em um dia, fiz um desafio comigo mesma. Foi uma experiência muito prazerosa, eu fiz um vídeo aqui no canal de livro versus série, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui linkado pra vocês irem lá conferir. A construção do suspense é muito interessante, a história é muito envolvente, vai contar basicamente a história da Camille, que ela é uma repórter que volta para a cidade natal dela, a cidade onde ela viveu a infância ali, pra cobrir uma série de crimes que estão sendo cometidos contra crianças. Na verdade, tem uma criança desaparecida, aí enquanto ela tá lá desaparece outra. É uma história muito misteriosa, ninguém sabe o que tá acontecendo direito. E aí ela vai para investigar, porém, como ela é da cidade, como a família dela sempre foi de lá, a mãe dela é muito rica e muito ativa na sociedade, acaba que muitas das questões pessoais dela entram em jogo. E eu gostei muito de toda a trama que foi construída nesse livro. O final não é nada óbvio. Ele te encaminha direitinho pra onde ele quer que você vá. Você até consegue supor algumas coisas e ver o que você acha que vai acontecer. Mas no fim, a Gillian Flynn sabe como manipular a sua cabeça. Foi o primeiro livro da autora com que eu tive contato, apesar de já ter assistido, né, como eu disse, a série, eu já assisti o filme da Garota Exemplar. Eu amei a experiência com esse livro e quero sim conhecer os outros livros da autora que já tem publicado aqui no Brasil, que é o Garota Exemplar, Lugares Escuros, mas não é prioridade pra mim no momento. Gostei muito, muito desse livro e eu super recomendo pra vocês. Eu não lembro quantas estrelas eu dei pra este livro, mas foi uma excelente experiência, eu super recomendo. O livro que eu li depois de Objetos Cortantes foi Uma Vida Pequena. Esse livro traumático, doído, de tipo, destruir a sua vida. Tem um vlog de leitura aqui no canal, onde eu conto a experiência desde o começo, o que eu tô achando, quais são as minhas opiniões. É um vlog bem grande, então se você não leu o livro ainda, ou se você já leu e quer saber o que eu achei, ou se você acha que nunca vai conseguir ler e quer saber mais ou menos como que é a experiência, confere lá esse vlog, tá muito legal. E esse livro ele vai acompanhar basicamente a vida de 4 amigos, mas mais pro meio a gente descobre, né, fica muito óbvio que a história é principalmente sobre o Jude. O nosso personagem principal, ele sofre com uma série de transtornos psicológicos, ele tem muitos traumas de infância, tudo de ruim que podia acontecer com uma criança, com um adolescente, com uma pessoa, aconteceu com ele. Até isso se estende até o fim da vida dele, porque isso aqui vai acompanhar a vida inteira
desses 4 amigos, desde bem novos, e aí vão tendo uns flashbacks deles mais novos ainda, até assim, o fim da vida, eles bem mais velhos. Essa trajetória é uma trajetória muito dolorida, porque você entra muito na intimidade desses personagens, você fica muito perto, você vê muito de perto as dores, os traumas, tudo com que eles sofrem, todas as experiências péssimas pelas quais eles passam, você tá ali do lado de espectador e não tem nada que você possa fazer pra mudar, não tem nada que você possa fazer pra ajudar. Você tem que assistir as pessoas se destruindo, se depreciando e fazendo escolhas que levam elas a lugares piores, mais escuros ainda, lugares mais no fundo do poço ainda. Então é uma leitura muito difícil, você ter que ser um espectador omisso frente a tanta dor, tanto sofrimento. E então eu deixo aqui um aviso de gatilho, também deixo, né, para objetos cortantes, porque a Camille, ela sofre com problemas de saúde mental também. Mas esse livro aqui, pra mim, eu acho que foi o livro mais pesado que eu já li em toda a minha vida. E se você não tá bem psicologicamente, pelo amor de Deus, passa longe desse livro, porque não tem como ele te fazer bem. Ele já não faz bem pra quem tá bem, imagina pra quem não tá. É um livro muito bom, aprendi muito, refleti muito sobre muita coisa. É uma recomendação, mas ao mesmo tempo não é, porque eu sei que não é pra todo mundo. Mas caso você esteja bem, caso seja o seu tipo de leitura, é um livro muito bom, que me ensinou muitas coisas e me fez refletir também sobre muitas outras. Depois de uma vida pequena, eu li Verity. Eu ganhei esse livro no meu aniversário de uma amiga minha. E eu tava tão louca pra conhecer a escrita da Colleen Hoover que eu li logo no dia que ele chegou. E acabei ele no mesmo dia. Ele é um livro bem curtinho, que assim, te envolve completamente. Te envolve completamente do início ao fim. Você não consegue largar. É um thriller, é o primeiro thriller da autora. O jeito como a Colleen foi perfeita em todos os artifícios que ela utilizou pra poder te segurar na história, não tem nem como escrever. Eu fiz um vídeo só pra ele, só pra Verity, com sem spoiler, então pode assistir tranquilo. Esse livro é um livro que eu recomendo pra qualquer pessoa. Você não precisa gostar de thriller pra ler esse livro. Você não precisa gostar da escrita da Colleen Hoover pra ler esse livro, porque ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. E esse livro basicamente vai contar a respeito dessa escritora, Lowen. É uma escritora desconhecida e ela é convidada por uma outra escritora super famosa, chamada Verity, para dar continuidade à série de livros que essa Verity escreve. Porque a Verity sofreu um acidente, está completamente debilitada, não consegue continuar a escrever e ela tem prazo a cumprir. Então ela vai meio que contratar um escritor fantasma para terminar as obras dela. A Lowen vai para casa da Verity para poder verificar tudo que ela tem anotado, ver o que ela deixou escrito a respeito do que ela queria, dos personagens, qual que era a continuidade que ela estava pensando para aquela história. Porém, quando ela chega na casa e ela conhece o marido da Verity, que é o Jeremy, conhece o filho da Verity, ela começa a ver que tem uma coisa errada com aquela família, que tem alguma coisa esquisita. E ela começa a descobrir coisas. Ela encontra um manuscrito da Verity, que é a Verity contando a história de como ela conheceu o Jeremy, como foi todo o processo de maternidade, de casamento e tal. É uma escrita extremamente pessoal da Verity e a Lowen começa a ler e ela vai descobrindo as coisas a partir desse manuscrito. E o final tem uma reviravolta, uma descoberta, uma revelação que pode ou não mudar todo o seu pensamento a respeito do que você leu durante todo o livro. E é exatamente por isso que eu gostei tanto dele, por causa desse conflito final. A gente começa a duvidar de nós mesmos, do que a gente viu, do que a gente leu, baseado naquilo que nos foi revelado. Eu achei uma sacada inteligentíssima. Eu sei que a Colleen não é a única, nem a primeira a fazer isso. Eu me entreti muito com essa leitura. Foi muito boa, foi um dos favoritos. Eu favoritei esse livro. Foi um dos melhores livros que eu li esse ano, com certeza. E me fez apaixonar pela escrita da Colleen. Tanto que eu comprei aqui na Book Friday o box dela, porque eu quero ler todos os livros que essa mulher publicar. Ela vai publicar um livro, eu vou estar lá pagando. Sim, senhora, nessa casa nós servimos a Colleen Hoover. Em seguida, eu tive o desprazer de ler Eleanor Park. Eu sei que esse livro ele é bastante conhecido e eu tinha muita curiosidade de ler, principalmente porque falavam muito mal dele.
porém eu tinha visto em tanto lugar, foi hypado uma época, né? E aí eu falava, cara, o que tem de errado nesse livro que agora estão cancelando ele, né? Então eu troquei ele no sebo, porque eu não queria comprar novo. No sebo não, né? No Scooby, no caso. Cara, esse livro ele é completamente problemático. Não só em questões raciais, mas questões de gordofobia, questões de distúrbio de imagem e de construção familiar e de relacionamento. É um livro que ele é problemático em várias vertentes. Além de ser um livro muito chato e desnecessariamente descritivo às vezes. Eu não sei se porque eu sou uma pessoa meio amargurada, mas eu não gosto de livro felizinho, muito melento. Eu não gosto de romance melento. Ainda mais entre dois adolescentes que não sabem o que estão fazendo da vida. E aí eles ficam num negócio, menina, que, sabe, nossa... Se fosse só esse o problema, eu poderia não gostar porque não é meu estilo. Mas não é só esse o problema. E eu já ouvi falar que não é só esse o problema, não é nem só nesse livro. Que essa autora, ela tem questões em relação a racismo, né? Eu não li outros livros dela, não quero, porque eu não gostei desse, não vou ler mais. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre a Rainbow Rowell, falar sobre as polêmicas, mas de maneira, assim, imparcial, tentar não ser tão parcial a respeito das opiniões que eu tive nesse livro, mas também comentar um pouquinho mais sobre ele, então não vou entrar tanto em detalhes aqui nesse vídeo. Mas ele basicamente vai contar dessa garota Eleanor, que ela vai mudar de escola, ela vai entrar numa escola nova, no ônibus que leva ela pra escola, ela vai conhecer o Park, que é um garoto coreano. E eu tô destacando isso porque a questão racial desse livro envolve o fato de ele ser coreano, de descendência coreana, né? E ela vai não só fetichizar essa ascendência dele, mas também reforçar diversos estereótipos a respeito da cultura coreana, como não saber falar inglês direito, ou o menino ter um rosto muito afeminado. Enfim, uma série de estereótipos que são reforçados pela Eleanor. E aí eles vão se conhecendo e, obviamente, eles vão se apaixonando ali. Ela é uma garota que ela sofre bullying na escola, e ele é um garoto que ele é mais descolado, assim. Ele é na dele, mas ele é amigo da galera popular. E isso acaba facilitando a vida dela com o tempo, mas demora um pouco. E a Eleanor, ela tem uma série de questões com o próprio corpo, porque ela se considera gorda, e as outras pessoas também falam nisso dela de maneira pejorativa. Ela também tem questões familiares com um padrasto que é extremamente abusivo, e a família dela sofre com questões financeiras, então eles passam muita dificuldade. Tudo isso é abordado, porém de maneira super superficial, pelo olhar de duas crianças que eu acho que foi extremamente irresponsável, vendo assuntos tão sérios sendo tratados com tanta displicência. Então, eu acho que eu dei, sei lá, 1 estrela pra esse livro, eu não acho que merece mais que isso. Mas, quando eu for fazer um vídeo sobre isso, se eu for fazer, eu entro mais em detalhes sobre passagens específicas e coisas específicas desse livro. Depois de Eleanor e Park, eu consegui entrar numa leitura muito boa, que foi Pequenos Incêndios por Toda Parte. Falei um pouquinho mais sobre a história desse livro no vídeo que eu fiz sobre fofocas que edificam, sobre romance de formação. E esse livro ele vai contar, é um romance de formação mesmo, ele é tipo um dos melhores exemplos do que esse gênero ou subgênero pode representar, que é o relato de uma história cotidiana, de vidas comuns, de uma pequena cidadezinha, e aí fofoquinha e polêmica comum de cidade pequena e de um grupo de pessoas normais que vivem coisas normais e problemas de pessoas normais. Eu acabei descobrindo que eu gosto muito desse tipo de história, talvez porque é extremamente identificável. Então, se você quiser saber mais detalhadamente, assim, a minha opinião e tal, tá nesse vídeo aí que eu falei. Mas eu gostei muito desse livro, apesar de ele ser um livro, sim, lento, porque eu acho que faz parte da dinâmica do romance de formação. Ele é um livro que eu li muito rápido, porque eu queria saber o que ia acontecer, eu me importei com os personagens, eu queria saber como que chegou no começo do livro, porque o livro já começa com a casa da família, de um dos núcleos familiares, pegando fogo. Então você fica, tipo, querendo saber como que chegou a esse ponto. E o livro todo encaminha pra esse primeiro momento. E eu queria muito saber o que tinha acontecido, quem tinha feito, por que tinha feito. Foi uma experiência muito boa, eu super recomendo esse livro pra quem gosta desse tipo de narrativa. Porque pra quem gosta de livro muito dinâmico, muito rápido, e que, tipo, você fica envolvido a ponto de não conseguir parar de ler,
não é esse tipo de livro pra você, porque esse livro eu queria saber, mas não é aquela coisa de tipo, se eu parar de ler eu vou morrer, igual o Verity fez comigo, entendeu? Eu simplesmente não conseguia parar. Depois de Pequenos Incêndios, eu tive outra ótima experiência que foi com We Were Liars, ou Mentirosos. É um livro muito hypado, tanto no BookTok quanto no YouTube. Todo mundo conhece esse livro e todo mundo fala desse livro na internet, então eu precisava ler. É um livro que ele já não é muito novo, ele já é mais antigo, ele teve um hype lá atrás e aí esse hype voltou esse ano. E eu tive uma excelente experiência, foi uma experiência muito sensorial, muito visual pra mim, eu consegui visualizar muito bem as situações, os personagens, e eu fiz uma resenha bem detalhada sobre esse livro aqui no canal também. Eu falei que ia ter muita coisa que eu já tinha falado aqui pra vocês. Basicamente vai contar a respeito da família do Sinclair, que é uma família muito, muito rica, que tem uma ilha. Os primos que estão ali, que são a Katie, o Get, o Johnny e a Miriam, eles são muito amigos. O Get, na verdade, ele não é primo deles, ele é o primo postiço ali, porque ele é filho do namorado de uma das tias. E aí a dinâmica desses amigos, primos, liars, é muito interessante a construção da amizade deles. E aí a gente sabe que a Katie sofreu um acidente no verão 15, em que ela bateu a cabeça, provavelmente, e perdeu a memória. Ela não lembra o que aconteceu. E aí o livro, a partir de certo momento, é basicamente nós e a Katie tentando descobrir o que rolou, já que ninguém conta pra ela. E ela começa a perguntar pros primos, pros amigos, pras tias, pra todo mundo. Ninguém quer falar com ela, a mãe dela não quer falar pra ela. E exatamente por a gente estar dentro da cabeça da Katie, é uma experiência muito sinestésica, assim. Parece que tá acontecendo com você. Apesar de eu não ter me envolvido emocionalmente com nenhum dos personagens, por estar dentro da cabeça da Katie, eu sentia que tava acontecendo comigo. Foi muito louca essa experiência, eu gostei muito desse livro. Foi muito rápido também, se não me engano eu acabei ele em um dia, eu queria muito acabar logo. E pra saber o que tinha acontecido, foi muito boa experiência, eu recomendo também pra qualquer pessoa. Você não precisa gostar de romance pra ler, você não precisa gostar de mistério pra ler, você não precisa nem ter gosto literário. Quer começar a ler na vida e começar a ser leitor? Começa por um livro tipo esse, começa por Mentirosos, vai ser uma excelente experiência. Confia. Depois de Mentirosos, ou We Were Liars, eu li The Kiss of Deception. E foi uma deception aquelas. Eu demorei muito pra terminar esse livro. Na verdade, eu tinha começado ele antes de Mentirosos, aí eu parei a leitura dele e fui ler Mentirosos. Não sei por quê, porque assim, a história ela é interessante. Ela tem um momento que é bem monótono, que a Lia, que é a nossa personagem principal, tá passando por um deserto, tá fazendo uma viagem, e como uma coisa é uma distopia, né? Então eram muitos meses de viagem de um lugar pro outro, e aí numa dessas viagens que ela precisa fazer, é extremamente lenta essa leitura. E pior que nem foi nessa parte que eu desanimei logo no começo. Sobre o que se trata The Kiss of Deception, nós temos uma princesa chamada Lia, que ela é princesa de Morrigan, e ela é prometida a casar com o príncipe de Dalbrek, para poder fazer uma aliança política. Porém, no dia do casamento dela, ela foge, porque ela tinha pedido pra inspecionar o príncipe antes do dia do casamento. Mas o príncipe não foi, e ela achava que era um cara velho pra caramba e tal. E ela falou, não quero, eu quero casar. Eu queria me envolver romanticamente, eu queria amar a pessoa com quem eu vou casar. Eu não quero comprometer o meu futuro só por causa de uma aliança política, eu vou fugir. Ela foge no dia do casamento dela, junto com a amiga dela, que é a Pauline. E como não tem foto, não tem nada, ninguém sabia que ela era princesa, que tinha fugido. Então ela meio que se veste de forasteira, de viajante, e vai com a Pauline até Terravin, onde elas vão tentar se reconstruir. Ela vai tentar ter uma vida normal ali. Porém, é óbvio que esse ato de rebeldia dela não ia ficar barato. E ela acaba tendo duas pessoas indo persegui-la. O Ralph, que é o príncipe que deveria ter casado com ela, né, que estava prometido pra ela, e aí ele fica revoltado que ela fugiu no dia do casamento e vai atrás dela. E também tem o Caden, que ele é um assassino enviado de Venda, que é um lugar onde o povo é considerado bárbaro, e ele é enviado pra matar ali. Eventualmente vão encontrá-la, porém eles não vão revelar ela quem eles são, e aí vai ter esse desenvolvimento aí
entre esses 3 personagens, fora as questões relativas a Pauline. E esse livro é o primeiro livro de uma trilogia das Crônicas de Amor e Ódio. E o que eu achei, assim, basicamente? Eu gostei. Assim, no final, eu olho pra trás e falo, pô, é um livro bom, é um livro legal, é uma distopia muito interessante, mas é um livro muito lento. As coisas demoram muito a acontecer. E eu gosto de slow burn, eu gosto de casal que demora a se manifestar, eu gosto disso, mas tudo nessa história é extremamente devagar. E isso me irritou profundamente, porque a história não dava, as coisas não aconteciam. Aí tem um festival religioso que é pra acontecer, que ela tá falando desde o dia que ela chegou em Terravim, falam desse festival, e ele só vai acontecer lá nos 60%, 70% do livro. Sabe, é muito, muito devagar, é muito lento. Eu acho que isso foi o que mais me desanimou nessa leitura. Eu tenho sim vontade de ler os próximos, não sei quando farei, porque não são livros baratos também. E o povo fala que esse livro é o melhor da trilogia. E se eu já tive tanta dificuldade de ler esse, como que será que vai ser a experiência com os outros? Talvez eu compre o e-book, eu não sei nem se tem e-book, não sei, vou decidir ainda, mas foi uma leitura meio 3 estrelas e meia. Só que eu fico meio com receio de dar 3 estrelas e meia, porque eu dei 3 estrelas e meia para O Visconde que Me Amava. E eu acho que esse livro a história desse livro é infinitamente melhor que O Visconde que Me Amava. Mas não tô muito animada pros próximos livros dessa série, não. Então, depois de The Kiss of Deception, que eu demorei tanto pra terminar, eu queria um livro que eu fosse acabar rápido, pra ter essa sensação de começar e acabar rápido. Então eu peguei A Revolução dos Bichos, que é um livro muito pequenininho, muito fininho. E eu li ele em uma noite, assim, algumas horas. E esse livro, ele é simplesmente sensacional. Foi um favorito, assim, com certeza. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E a proposta é tão simples, mas tão genial e tão revolucionária para a época na qual ele foi escrito, que eu virei uma fã de carteirinha do George Orwell. Que livraço, tipo, que livro excelente. Eu sei que ele é um clássico, que um monte de gente já leu, mas pra quem não leu, gente, confia em mim que vale muito a pena. As reflexões que esse livro faz são absolutamente sensacionais. Foi o primeiro livro que eu escrevi, assim, de caneta. É que é tudo uma evolução pra mim, né? Eu aprendi muito com esse livro, inclusive a refletir a respeito do cenário que a gente vive hoje no Brasil. Isso que é muito louco. Pra quem não conhece, vai fazer uma metáfora entre regimes totalitários e uma fazenda de animais, onde os animais, eles tinham lá um cara que era dono da fazenda, só que eles estão cansados de viver trabalhando sem descanso, com pouca comida, e todo o fruto do trabalho deles vai para outra pessoa, vai para o dono da fazenda. Então eles se revoltam e tiram esse dono da fazenda de lá, eles expulsam ele praticamente e tomam o controle da fazenda. E aí, a princípio, existe uma série de regras para o funcionamento da fazenda, para ser harmônico, para que todos tenham tempo de descansar, produzam só aquilo que eles vão consumir, e que todos recebam a mesma quantidade de alimento, e que todos consigam tempo livre, todos vivam uma vida muito feliz, que é o motivo pelo qual eles expulsaram o cara em primeiro lugar. Mas com o tempo, a coisa vai se fragmentando e vai se compartimentando até formar realmente uma elite que manda na classe trabalhadora, como era anteriormente. Porém, dessa vez, o opressor, ele surge dentro do povo que era oprimido. Que livro inteligente, que livro genial. Genial, 5 estrelas, favoritado, sim, sem pensar meia vez. O penúltimo livro que eu li, eu sei que esse vídeo deve estar enorme, mas enfim, foi O Visconde que Me Amava. Esse aqui que eu não vou falar nada mesmo, porque eu fiz um vídeo inteiro sobre ele, e é tipo 2 vídeos atrás, pelo amor de Deus, vai lá assistir. Basicamente, gostei, assim, em partes, da dinâmica da história, dos personagens, evoluiu 200% em relação ao primeiro livro do que eu, porém continua super problemático, relações super abusivas, tóxicas, machismo jogado assim a rodo, sem ser discutido, sem ser problematizado. Completamente da minha vontade? Não quero ler. Ruim. Só isso que eu vou falar, não vou dar mais palco pra esse livro por enquanto, não, a não ser que vocês queiram. Aí vocês comentam aqui que eu leio os próximos. Por fim,
Pra fechar com chave de ouro este vídeo, uma leitura boa, né? Que vocês viram que foi um pouco intercalado, né? Ruim, bom, mais ou menos, ruim, bom, bom demais. E que eu queria mostrar pra vocês, o último livro que eu li, que foi A Morte de Ivan Illich. E esse livro é maravilhoso, ele é muito simples e maravilhoso. Ele é, assim, nesse sentido, é um pouco semelhante à Revolução dos Bichos, por ele ser um clássico. Ele não tem muitos artifícios que hoje a gente exige num livro muito bom. Hoje a gente exige coisas em livros para considerá-los muito bons que não tem como você exigir de um livro do século passado, né? Ele vai falar sobre esse personagem, o Ivan Illich, que ele é um cara super poderoso na sociedade, é advogado e trabalha assim na justiça, né? Não sei se tem essa denominação certa, advogado, mas ele trabalha ali, ele é promotor da justiça e tal, tem várias... Advogado e promotor da justiça são coisas completamente diferentes, ele trabalha na área da justiça. E ele faz tudo o que ele considera correto e decente a respeito da família, a respeito de gerar renda. Porém, em certo momento, ele começa a desenvolver uma doença no seco, ou assim, no intestino, ninguém sabe muito bem, que ele começa a sentir dores absurdas e que vão debilitando ele com o passar do tempo. E ele vai vendo tudo que ele construiu perder completamente o valor, porque no fim ele tá morrendo e não tem nada que ele possa fazer, não tem nada que ninguém possa fazer, e aí ele não tem amigos, a família dele não tá nem aí que ele tá morrendo, ninguém tá nem aí que ele tá morrendo. Ele fala, cara, eu fiz tanto pra ser decente, eu fiz tudo pra ter uma vida decente, feliz, prazerosa, e agora ninguém liga pra mim. E traz reflexões muito profundas a respeito do significado da vida, do significado das coisas que a gente constrói e do valor, o verdadeiro valor das coisas. Não o valor financeiro, do quanto é o preço, né? Não é o preço, mas sim o valor das amizades, das relações, da família, das suas conquistas, da sua carreira. E essa edição da Antofágica, eu acho que é a melhor que eu poderia ter escolhido para ler, porque ela tem notas de rodapé que ajudam muito, ela é toda ilustrada, que ajuda também a ser um livro mais imersivo. E eu realmente me apaixonei pela escrita do Tolstói. Quero muito ler outros livros dele. Porque sou uma pessoa muito clássica e culta. Em breve vou ler mais Tolstói. Posso trazer pra vocês. Eu acho que as pessoas não têm muito interesse, né? Mas eu acho que são livros que são revolucionários pela época na qual eles foram publicados e escritos. Reflexões que pessoas não faziam na época, e aí esses autores foram pioneiros em fazer, e hoje a gente continua fazendo de outras formas, de maneiras diferentes, e que hoje a gente exige muito dos livros novos. A gente exige que tenha um plot twist, que os personagens sejam extremamente profundos, que as relações sejam extremamente desenvolvidas, sendo que em livros antigos assim não era prioridade. E eu também acho genial, e eu também acho que agrega muito pra minha história, pra minha trajetória enquanto leitora. Então é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo se você já leu algum desses livros e qual desses você tem interesse em ler, se você ainda não leu. Deixa o like aqui embaixo pra mim se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e me acompanhar nas redes sociais, TikTok, Instagram e Twitter. Use o meu link da Amazon caso você precise comprar qualquer coisa no site. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.